Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Pablo Cassimiro e hoje é um dia muito especial porque estamos começando o novo podcast da HVS, que é o Clinicamente Falando. Eu estou aqui na companhia do meu parceiro. Muito prazer, sou o João, faço parte da equipe de marketing também da HVS do Clinicamente Falando, e é um prazer estar aqui, Pablo. Muito bom. Isso aí. E o objetivo desse podcast é trazer profissionais de qualidade, profissionais que têm referência E põe qualidade nisso, hein? A e gente põem está qualidade, que estreando hoje na aqui, estreia a gente está com um profissional aqui que é, ó, ele é sensacional. internacionalmente conhecido. Então vocês se preparem, tá bom? Mas o objetivo desse podcast é exatamente esse, trazer conhecimento, né? A HVS ela não se preocupa só em distribuir materiais, mas também levar conhecimento para as pessoas. Então, o Clinicamente Falando veio com essa proposta, tá certo? Para começar, eu quero apresentar também os nossos patrocinadores aqui do podcast, que é a BCE. A BCE é a primeira rede social e comunidade da área, focado na área da estética, focado na área do HOF, tá certo? Então é algo super novo que está vindo no mercado e que a gente está acreditando fortemente também. A HVS, obviamente, a Ceodac, que a gente também vai comentar sobre ela, porque a gente está aqui com o gestor da Ceodac, o CEO da Ceodac, vocês logo mais vão conhecer. E a gente também quer falar sobre a Red Week. A Red Week, que é a promoção, que é a Black Friday da HVS, né? Que vai acontecer nas próximas semanas aí. Então fiquem ligados, tá? Vai tá Vem promoções incríveis, né? muita coisa boa, honestamente. Fiquem ligados aí na Red Week, tá certo? Então eu também quero agradecer a todo mundo que está assistindo. E hoje a gente está aqui com o professor e doutor Antônio Celória. É um baita profissional. É um prazer receber você aqui no nosso podcast, na nossa estreia desse podcast. Eu não poderia convidar outra pessoa sem ser o senhor, porque além de um parceiro da HVS, você é o meu amigo e vai ser um privilégio ter você aqui conversar com você. Em primeiro Conhecer a sua lugar, história. boa noite. Para mim é uma honra estar aqui e poder estar nessa estreia maravilhosa diante de pessoas tão assim, que eu digo, milimetricamente falando, muito concluído naquilo que a gente fala de organização, né? Admiro muito vocês, o trabalho de você também, João, e parabenizo, né, por estar aqui, por ser o início e estar podendo participar aqui com vocês nessa estreia. Para mim é uma Inclusive, a gente honra estava falando agora mesmo. há pouco, né, que não tinha como começar Não, essa estreia sem ser o professor não Celório. tinha. E E, obrigado. outra coisa que eu queria falar também, eu quero te deixar extremamente confortável, tá? Aqui é uma conversa entre amigos mesmo, é isso que a gente quer trazer. Então, fique à vontade, a gente vai tocar vários assuntos aqui, vai ser muito gostoso. E então vamos começar, né? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente quer saber é que você se apresente como tudo começou, como que foi a sua história, como que você começou na odontologia, né? Conte um pouco pra gente sobre isso. Eu falo para você que eu sou o primeiro de uma família que, assim, lutou muito para conseguir o que eu objetivei mesmo, né? No caso, a odontologia. Não tinha ninguém na minha família, ninguém na área da saúde. E aí, fazendo o ensino fundamental, eu lembro que o professor sempre perguntava: o que que você vai fazer? Você. Eu lembro que na época eram poucos que pensavam em fazer uma faculdade, porque foi um período difícil, né? Faculdade mesmo, naquela época, você imagina aí há Sim. 35, 40 anos, era complicado. Então, O para senhor se fazer uma formou. faculdade era bem difícil. Então, ele falou: olha, professor, eu quero fazer odontologia. Uhum. E ele ficou assim: odontologia? Ele falou: mas aonde? Ele falou: aqui, na época, Maringá não tinha. E eu sei que era, na época, um curso muito concorrido, como de fato é concorrido. E aí eu fiz a faculdade, com muita luta, passei em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quantos anos você tinha na época? Na época eu estava com 22 Caramba, anos. novo demais. 22. Seria, Eu tinha a minha idade. eu tinha prestado outros vestibulares também, mas eu não, Aham. era difícil entrar. Era uma concorrência na época, assim, de, por exemplo, 40 vagas. Eu tinha 50, 60 por um. Era Caramba. muito alto, era muito alto.
E eu vim assim de uma escola onde era uma escola pública, mas uma escola que eu aprendi muito. E aí o que acontece? Para você naquela época fazer um vestibular, você tinha que estar muito bem preparado. Uhum. E aí, por que que eu terminei com 19 anos o meu ensino fundamental? Aí eu saí para fazer cursinho. Na época era o cursinho, não tinha como passar no vestibular Você se fez não 3 anos, fizesse. então. Eu fiz 3 anos. Aí fiz em Curitiba, fiquei 2 anos em Curitiba, 1 ano em Ponta Grossa. E naquela época, como até hoje também, os cursinhos te direcionavam para a faculdade local, te Sim. preparava para aquilo. Uhum. Então, quando eu fiz lá, aí eu prestei o vestibular, eu passei. Para mim foi assim, nossa, uma vitória, uma coisa muito sagrada, Sim. né? Então eu tenho assim a minha profissão como é um casamento. É um casamento que você leva para a vida inteira. Se você me perguntasse qual seria o meu sonho, odontologia, Desde o colegial, você. desde o começo. Nossa, Eu lembro que aos 9 anos de idade eu trabalhava numa farmácia com 9 anos. Caramba. É, Caramba. uma farmácia, a sua infância ela foi cortada? Não, não foi cortada. Foi. Hum. Meu pai na época ele fez a coisa certa. Porque eu lembro que eu tinha meus amigos, ninguém trabalhava, pouco se estudava, brincava muito. Aham. Ele falou: Eu não quero te ver sem fazer nada. Não quero. Quis te dar um objetivo, né? Ele falou: Você vai ter que fazer alguma coisa. Ele me deu duas opções. Ou você vai trabalhar numa farmácia ou numa mecânica. Eu já consegui os dois para você. Você já tinha, então, É, um emprego aí, ali. aí ele Só falou tinha que assim: escolher Pois um é, ou Mas, outro. mas você acha que a farmácia ela deu uma impulsionada nessa vontade deu de. porque eu falei: Pai, não adianta, eu vou para farmácia. Aí eu fui trabalhar na farmácia, 9 anos de idade. E por curiosidade, eu começava a ler bula de remédios. E eu lia muita bula de remédio, eu sabia decor quase. Bula de remédio. Aí eu estava uns 3 anos na farmácia e eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu queria prescrever já. Eu achava, o paciente chegava, porque na época muita gente procurava o farmacêutico para fazer um tratamento, Aham. né? Poucos iam aos O médicos. farmacêutico, antigamente, eu tenho um amigo farmacêutico que falava, era igual o médico, né? O povo chegava, ó, tô com Sim. tal dor, preciso de. E pasme não, porque os farmacêuticos daquela época, assim, entendiam muito. E eu sempre muito, assim, ligado naquilo que ele falava. Sim. E eu comecei, ligava as coisas, o paciente, se ele tem isso, aquele remédio que eu lia para isso, que ele é para aquilo, eu tentava associar. E eu lembro que quando chegou um período, ele não deixava, falava, você não vai prescrever, você não pode prescrever, Aham. você não tem conhecimento. Mas eu lia muito e às vezes eu prescrevia assim. Eu lembro que uma época, o pessoal ia para, e os pacientes iam para a farmácia tomar injeção, Aham. certo? E era só o farmacêutico que aplicava. Ou então, assim, uma pessoa que tinha uma técnica muito bem preparada mesmo para poder aplicar. E aí, alguns pacientes iam na hora do almoço. Eu falava para eles, vem na hora do almoço. Porque na hora do almoço, todo mundo saía para almoçar. E eu ficava sozinho na farmácia. Mas aí você ainda tinha 9 anos. Eu já estava com 12, Cara, 12 anos. Caramba, velho. Aí, o paciente vinha na hora do almoço, eu ia lá e aplicava a injeção nele. meu Deus do Isso com céu. 12 anos. Com 12 anos. Aí, um dia, o farmacêutico falou, mas escuta, cadê o paciente que não vem? A injeção está sumindo, mas ele está indo aonde aplicar? E eu quieto. Vai ficar bravo comigo. Aquilo, rapaz, Aí ele encontrou um paciente na rua e falou, escuta, você não vai tomar seu remédio? Eu falei, eu tô bom já, o seu menino está aplicando injeção em mim. Eu falei, que menino? Ele falou, seu Aí menino seu que fica lugar lá na certo. hora do almoço. Meu Deus do céu. Aí ele chegou, ele falou, eu quero falar com você. Não falou nada. Sentou, falou, escuta, você está aplicando injeção, né? Eu falei, eu tô. Subiu já. Eu Eu tô. tô. Eu tô porque eu tenho vontade de aplicar. E o senhor não deixa. E eu fico assistindo o senhor aplicar, eu sei fazer. E foi assim. Aí ele me orientou, e muito bem orientado, agradeço a ele. E então foi naquele momento assim que eu comecei já a interagir mais com o paciente, a entender o paciente.
Então, para você ver, eu era criança, eu já lidava com isso. E foi onde que E surgiu. foi aonde a ideia de surgir, de ir para odontologia foi um passo. Né? Por que odontologia? Porque era o convívio meu com o vizinho, que tinha um consultório, eu ia muito ao consultório Você dele, teve um contato muito cedo, né? muito cedo. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Então, a decisão por odontologia, ela veio de muito cedo. Não foi assim, eu vou escolher o que que eu faço. Nunca fiquei Isso na daí é um dúvida. baita privilégio, Sim. porque escolher a profissão, escolher o que você vai fazer pro resto da vida, e ainda mais, ser feliz nisso, né, que nem você é hoje, realizado, é muito difícil. E eu falo para você que eu não tenho hora, eu não tenho tempo, Não, eu, eu, né? eu vejo E você ali eu gosto na sua gosto profissão, você mesmo. faz porque realmente você sente Gosto do prazer que eu naquilo. faço. Só deixa eu, perdão interromper, só avisando, né? Porque vai ficar um negócio aqui. A gente tá com o roteiro aqui e tudo mais pra gente colocando as pautas. E eu também esqueci, né? No primeiro episódio a gente acaba esquecendo, fica nervoso e tudo mais. Mas de presentear o professor aqui pelo Opa, nosso primeiro episódio, pela nossa estreia, tá E certo? nos presentear obrigado. também, né? E nos presentear, que a gente vai abrir todo mundo junto, tá? Clinicamente falando, olha, Clinicamente falando. muito bonito o tema. Ah lá! Ó, primeira vez que eu tô vendo essa caneca, Olha hein, de só, verdade. gente, que coisa linda. Clinicamente falando, E na do e senhor agradeço, tem o olha nome aí. só, É, o nome registrado aqui, pra ficar Antônio marcado pra sempre. Celória, muito obrigado. E aqui eu estou vendo uma boquinha, que aliás adoro fazer um lábio, né, com preenchimento, que Exatamente. fica maravilhoso. E depois tem que colocar algo gelado mesmo para Tá poder aí. aliviar. E obrigado, aqui também tem uma pulseirinha. Olha só, Exatamente. você é importante sempre, né? Que esse é o slogan, isso que Sempre a é HVS quer trazer. importante. Obrigado, viu? E Imagina. parabéns, porque é assim, um presente maravilhoso e de grande utilidade. Com De grande certeza. utilidade. E é isso aí, eu acabei esquecendo só, porque eu falei depois, no final eu vou esquecer também, então. Professor, mas daí o senhor se formou em odontologia ali, e já foi para estética? Ou. Não, na época eu não podia ir direto para a estética. Você tinha que Aham. fazer 2 anos de clínica, Uhum. que aliás eu acho corretíssimo. Hoje mudou muito, Porque tem que ter um né? Então, preparo. na época você tinha que fazer os 2 anos de clínica, e a gente saiu um clínico geral, Uhum. né? Fazia tudo. E aí, depois de 2 anos, você poderia optar por uma especialidade ou aquela que você quisesse e estudar. Na época, eu optei por ortodontia, que é a correção dos dentes. Uhum. E foi por meio da ortodontia. Eu fiquei nela até hoje. Mas eu falo que com a ortodontia, eu aprendi que não só a parte científica, né, de organizar os dentes, Uhum. mas a face, ela faz parte disso Sim. tudo. Então, quando você perguntou, João, se eu fui direto para a estética, de novo eu falo para você que foi algo que foi um estalo, Uhum. né? Por quê? O que que acontece? Eu extraio um dente, eu extraio outro, às vezes ortodonticamente você não Sim. consegue espaço para todos os dentes, você tem que extrair um ou outro. Mas a face, como que eu vou corrigir? Sim. Nem todo paciente queria fazer uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia pesada. E aí, então, o que acontece? Até hoje, você muitas vezes você acaba camuflando, né, uma face por meio do tratamento Sim. ortodôntico. Fica 100%? A função, o mastigar fica, mas o rosto deixa a desejar. Uhum. Então, foi quando eu fui fazer depois o mestrado, fui fazer em ortodontia também, porque a ideia era dar aula, sempre gostei, fui pegando gosto pelo magistério. E lá eu conheci pela primeira vez o Botox. Na época eu falava, o que que tem a ver o Que dentista com época que era isso daí, Botox? mais ou menos? Pra Era colocar numa 2012, mais ou menos. 2012. A toxina chegou ao Brasil em 2010. É um Meu mercado Deus, muito muito recente. recente. 2010. E na época, quando o dentista começou a fazer, era algo assim tímido. Nós tínhamos de um lado a odontologia iniciando a fazer, e iniciando, aliás, o começo, né? E por outro lado, a medicina também que já vinha fazendo. Aí começou algo assim
meio Sempre que teve dizem aquela briga, né? eu não digo que é briga, mas na defesa Aham, mesmo, sim. né? Por que que o dentista pode fazer, o médico pode Aham. fazer, não é do dentista, é do médico. Mas uma coisa que eu quero, assim, particularmente falando, é que é lei, é lei. O dentista está embasado na lei, Sim. né? Então nós temos a área do dentista a Uhum. trabalhar. E ela preconiza e protege o dentista, que a área da face nós podemos trabalhar. Então, e ela me dá liberdade, depois da faculdade, fazer os cursos, mediante o aprendizado, eu posso atuar. Então, nós estamos amparados por uma lei. E o dentista, para você ter uma ideia, a cada curso que é feito, mesmo que seja um curso de imersão, nós estamos vendo o que é anatomia da face, histologia e fisiologia. Então, o dentista, quando você fala em área da face, é o É, que mais é muito mais conhece. embasado. É. Então, eu não vejo assim como, sabe, uma disputa, algo assim. Cada um tem o seu campo, né? Cada um trabalha dentro daquilo que estudou. Mas, infelizmente, a gente tem essa situação que compromete, mas tem espaço para todo mundo. Uhum. Não são todos profissionais que talvez, né, politicamente consideram errado ou certo, mas eu vejo que a maioria tá indo para um caminho de sucesso, porque estão estudando, estão lutando. Para eu poder fazer o que eu faço hoje, somente a faculdade não Sim. possibilita. Então, quantos cursos que a gente vem fazendo, quantos cursos que eu venho Especialização. ministrando, então, quer dizer, é conhecimento, é embasamento. E isso leva o profissional a, a ter confiança naquilo que ele vai fazer e passar credibilidade ao paciente. Sim. Então, isso é louvável. Então, assim, o dentista, ele abriu esse campo, mas o paciente que ele já atendia continua sendo dele. É. Não, ninguém está Uhum. perdendo o Sim. paciente por uma outra área, não. Uhum. Cada um tem que trabalhar e saber o que está fazendo, é isso. Esse tópico, né, a gente até conversou em off ali né, bastante, mas querendo ou não, existe, não é uma rixa, mas é uma disputa pelo mesmo mercado. Que é um mercado que cresceu bastante, que é o mercado da Uhum. estética, né, da beleza, assim por diante, que vai crescer muito mais. Só que a gente tem aí dois profissionais, né, o médico e o dentista, que querendo ou não, estão no mesmo, né, barco. E eu até ia perguntar a tua opinião, mas você já comentou, né? E é aquilo, o próprio dentista, né? O próprio o profissional Cirurgião dentista. profissional de odonto, o curso dele é focado na face. Então, na questão do ROF, é que nem você falou, tem mais um embasamento, né? Uhum. Só que eu acho que isso é uma briga muito, né? Que eu acho que ainda vai dar muito pano para. Dá muito pano para manga, porque tem ainda mesmo dentro da profissão da odontologia, tem essa briga de ego, né? Eu sou o fulano, eu faço. Não, em primeiro lugar é a humildade, né? É saber separar as coisas. Para você poder fazer, como eu acabei de falar, você tem que ter conhecimento. Com Uhum. Você certeza, tem, independente do que você for fazer. você tendo conhecimento, seja a área que for, você vai fazer com maestria, Uhum. Uhum. né? Tanto o médico como o cirurgião dentista, e mais recentemente, a questão da harmonização da face, ela abriu o campo para outras áreas também, que é o caso da farmácia, a biomedicina, a Biomedicina, Uhum. fisioterapia, exatamente. a enfermagem, até o biólogo. Então, Caramba. assim, se você for brigar com todo mundo que considera-se capaz de fazer, Ah, aí fica mas é que você difícil. falou, isso aí é até entendível, porque um exemplo, ó, a toxina veio para cá, para o Brasil em 2010, então é um mercado muito novo. Então ainda E é um mercado que cresceu muito rápido, né? cresceu Tá muito crescendo rápido. muito Então ainda rápido. dá para entender essa, né? Eu quero um pedaço, né, desse bolo aí. Uhum. Mas o senhor nunca sentiu, tipo, dificuldade pelos médicos estar entrando por outros. Pelo contrário, pra você ter uma ideia, eu tenho amizade com, olha, falar para você, graças a Deus, tanto com qualquer profissional das áreas, inclusive a gente até conversa muito, Troca, troca informação. Uhum. Bacana. informação,
Assim, é muito tranquilo. Então eu falo que vai Que de cada delícia. um, vai de Uhum. cada um. Eu não vou brigar com porque é médico, não, eu não vejo como concorrente. Ele tem a área dele, eu tenho. O que que nós temos em comum? É a face? Vamos conversar sobre a face? Aham, Qual o seu objetivo para fazer, por exemplo, esse lábio, né? Quais são os caminhos que você tem para poder chegar nesse lábio bonito? aham. Eu tenho meu É uma conhecimento, o troca de médico tem o experiência, né? dele, mas como que você está chegando? Como que você vai com agulha? É com uma cânula? Então, assim, é importante conversar e com isso, sabe quem ganha? Todos nós, Com certeza. inclusive o consumidor final, que é o nosso paciente. Sim. Tá? Então, ele é o que mais ganha. Agora, essa correria, né, por preços, existe uma rivalidade também em relação a preços. É algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vivemos num país onde o mercado interno está crescendo muito também com os produtos. Estamos tendo produtos de boa Você qualidade fala nacional? nacional. É claro que hoje tem muita coisa que o Brasil não fabrica, mas o que fabrica está sendo bom. Os injetáveis, principalmente, nós temos farmácias que manipulam e os produtos são bons. Então, assim, a gente tem que saber que o Brasil, ele é um país, assim, que eu falo para você, em termos de harmonização da face, crescente. Ele é um dos pioneiros. Nós temos muitos estudantes que vêm de fora aprender conosco. Então, Uhum. quer dizer, isso é prestígio para nós. Você tocou num assunto importante aí, que eu acho que no Brasil, não só no mercado da estética, mas em geral, é a valorização do mercado nacional aqui. A Isso é muito valorização. difícil. Para você ter uma ideia, quando se fala em fios, né, nós temos aí os Ixi, fios, falar, uns fios especulados, um fio absorvível. tem uma gama Ele é grande. bom? Ele é, né? Ele promete produzir colágeno, que o colágeno é essencial Uhum. para a manutenção da nossa fisiologia, da nossa juventude, mas ele tem assim um tempo de durabilidade curto, Uhum. Uhum. né? Então assim você acaba consumindo mais. Mas o Brasil tem fios com uma durabilidade de 4 para 5 anos. Talvez seja um pouco difícil o manejo dele na hora de você inserir, porque quando você coloca um produto num determinado compartimento, vamos falar do rosto, ele tem que estar adequado. Porque se ele estiver fora daquele compartimento, ele vem o quê? A atrapalhar esse paciente com dores, esteticamente não fica bom, Inchaço Uhum. também. inchaço, enquanto que um fio de pediola é mais fácil para você aplicar, então ele ganhou o mundo. Esse nosso, ele dá um pouco mais de trabalho, você tem que ter mais técnica, mas uma vez bem colocado, A para durabilidade é durar bem 4, maior. 5 anos, que é o polipropileno, um dos melhores fios que nós temos no mundo, está aqui no Brasil. Só não é valorizado. Mas vai ser, eu acredito que, como você mencionou há pouco, a gente está lutando para isso, para melhoria do produto interno, porque como o Brasil é um dos pioneiros na harmonização da face, então o que que acontece com isso? As empresas, né, vamos pensar assim, as faculdades, os laboratórios, eles estão lutando para Pra- conquistar essa melhoria, Sim. né? Assim também como eu tenho certeza que a HVS, quando você vai lá, os produtos que vocês disponibilizam são os melhores que Com existem, certeza. Certeza. né? Então Em qualidade, a gente eu, busca o eu tenho, eu custo-benefício tenho, eu também. tenho que buscar o quê? Qualidade naquilo que eu estou usando no meu paciente. Uhum. Porque quem que responde por isso? O distribuidor, o profissional e o paciente, ele vai chegar em alguém. Então, quando você tem um produto que eu vou buscar, ele tem um selo de qualidade, ele tem um registro na Anvisa, eu fico tranquilo. Tem até um caso, agora, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que um fornecedor aqui em Maringá foi preso, né? Foi Foi preso verdade. com muito medicamento. Ô, João, É, o que que acontece com isso, João e Pablo?
a gente está com uma situação assim, olha, ainda nós recebemos os produtos, mesmo esses que vêm importados, que são excelentes, com preço ainda elevado, vamos pensar assim para a questão econômica e social do país. Uhum. Aí o que que acontece? Nós moramos muito próximos do Paraguai. Uhum. Muitos Sim. profissionais acabam indo ao Paraguai, buscam os produtos e fazem aqui. Ou existe também aquela situação aonde alguém traz os produtos. Sim. É um produto ruim? Eu não estou falando da qualidade do produto, mas eu estou falando do selo de qualidade Da para ser procedência, né? aplicável dentro do país. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente já comentou há pouco, talvez a disparidade de valores. Por que que lá é um valor X e o outro é um Y? Então, uma coisa que os pacientes têm que ter muito cuidado, e até os colegas, eu ensino em sala de aula. Veja bem o que está sendo aplicado. Uhum. Será que esse produto ele tem o selo de segurança que tem aqui no Brasil para poder aplicar no Não só paciente? sair colocando, né? Não. E aí, se o paciente vem a ter um problema, eu vou procurar quem? Como Isso eu falei, é o famoso barato sai caro, né? como eu falei para você, eu tive um problema nesse ácido hialurônico. Aonde você comprou? Um exemplo, tá? Comprei na HVS. Aí eu chego lá, de quem você comprou, você tem o selo de qualidade. Sim. Você vai me mostrar o selo, vai procurar quem? Vai procurar quem te entregou. A gente vai A encontrar indústria. a indústria. Agora, se eu compro um produto que vem de fora e dá algum problema no paciente, eu vou procurar quem? Então, Uhum. Não Exatamente. tenho a quem quem que vai procurar. Você responder? acaba Alguém vai assumindo, né? responder. Quem que vai ter que assumir? O profissional. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa situação, e ela é crescente no país, infelizmente, é crescente, não deveria ser assim. Eu, como profissional da saúde, eu zelo por isso. Eu zelo, primeiro, falo para você, por aquilo que a gente está, aquilo que eu acredito. Eu acredito sim no meu conhecimento, no potencial do produto e respeito o profissional, porque ele está me pagando por aquele valor que foi Ele tem uma solicitado. expectativa com você, né? Exatamente, eu tenho um compromisso com ele. Então, é muito complicado isso, eu fazer um valor muito em conta e aí aplicar outra coisa no paciente. E aí? Uhum. Então, a gente fica numa situação assim muito delicada. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Você vai receber um produto ou você vai procurar alguém, não fique visando apenas valor, mas vise a sua saúde, o profissional. É importante você saber com quem você está indo, pedir referência, Sim. né? Isso é fundamental, Com é certeza. fundamental. E muitas vezes, eu vou pelo preço porque ela é mais barato, como você falou, barato sai caro, porque Sempre. sai mesmo. Então tem que ter todo esse cuidado aí. Voltando um pouquinho, que a gente avançou bem rápido nos assuntos aqui. Mas a gente parou lá, que você, desde cedo, teve contato ali, né, com a área da saúde, se interessou e tudo mais. Só que, como eu tinha comentado, tem a Seudach. A Seudach é, né, modéstia à parte, uma das maiores e melhores escolas de especialização em harmonização orofacial e cirúrgico também, né? O Seudach, ele nasceu de um sonho também. Quando eu terminei o mestrado, eu falei, eu quero dar aula. Uhum. E aí, como eu falei para você, na época eu sempre passei por um período muito difícil, né? Eu saí da faculdade, eu tive que trabalhar para depois estudar. E o Seudach, ele foi assim falo para você, um sonho realizado, né? Fiz minhas economias e o Seudach nasceu. Foi de suor mesmo ali. O Seudach, ele tem 17 anos, é uma Caramba. escola de pós-graduação. Tá chegando perto da maioridade aí. Nós começamos na época eu falei para você, eu fiz a especialização e o mestrado em ortodontia. Então, por 5 turmas eu coordenei a especialização em ortodontia. No mestrado eu conheci a toxina botulínica, timidamente começamos a fazer, e a toxina ela não faz tudo, a toxina apenas relaxa a musculatura. Eu comecei a procurar, e aí eu fui perceber que o ácido hialurônico ele preenche
né? Então ele melhora a face, ele te dá um contorno facial bonito, lábio, maçã do rosto, enfim. E aí o seu DAC, eu fiquei 5 anos com ele na ortodontia e paralelo ele foi migrando para a harmonização da face. Então, com a harmonização hoje, eu estou praticamente aí há 10 anos fazendo harmonização no seu DAC. Então, hoje nós temos cursos de especialização em harmonização, São quantos cursos oferecidos lá hoje? 17 cursos. 17 cursos. Bastante coisa, hein? Curso de especialização, pós-graduação, imersão, cursos, residência, tudo voltado para a harmonização da face. Às vezes o colega ele fez um curso, né, uma especialização, mas ele quer hoje fazer uma atualização numa área que apareceu de fios, Sim, por exemplo. aham. Ah, lá no seu DAC tem, eu vou fazer. Então ele vem, ele faz a imersão, são 3 dias, um dia teórico e 2 dias clínicos. E depois 2 dias aonde ele vai praticar tudo aquilo que ele aprendeu. Então é dessa forma que nós trabalhamos. Nossa, é bem rápido e completo, hein? E para você ter uma ideia de como que as coisas foram assim aumentando, hoje nós temos a harmonização também, porque a gente vai ganhando experiência na vida. Então não é tudo que a gente consegue com a toxina botulínica, com o ácido hialurônico, mas muitas vezes a gente percebe que o paciente é como uma vela acesa, né? Vai derretendo. Né? Aí vai descendo, vai formando o bigode chinês, assim, Essa daí eu nunca tinha o ouvido. bulldog, aí a papada. Aí o paciente vem e fala assim: ah, doutor, eu não posso tirar fotografia, eu não posso virar de lado porque eu me acho feia. Dá sorriso, parece papada e aquele Então rolo. aí a gente caminha para quê? Para uma área cirúrgica. Né? Então você tem que remover essa gordura, aí você tem que fazer algumas suturas internas Aí para já é mais poder. invasivo. É mais invasivo, mas para isso você tem que também fazer um curso de pós-graduação. Com certeza. É uma curva de aprendizado. Né? Não é nada que você vai chegar, eu vou fazer. Não. É uma curva de E- aprendizado. Segura seu DAC aqui, só uma pergunta. Hoje você vê que os profissionais, né, os profissionais de odonto, da odontologia, que se profissionaliza no cirúrgico, como que você vê isso para os próximos anos? Você acha que é uma crescente? Qual que é o rumo que você acha que vai tomar? É uma tendência de mercado as estéticas cirúrgicas da face. É uma tendência, até porque Você acha que os injetáveis vai chegar num ponto de não, saturar? não, eu não vejo dessa forma. Eu só acho que nada exagerado, Ah, entendi. nem muito preenchimento Uhum. e nem só cirúrgico, Uhum. né? Você tem que dosar. Como que é o Tem que ser meu um paciente? equilíbrio, né? Você tem que equilibrar. Para você ver, mesmo o paciente que ele passa por um procedimento cirúrgico, Aham. às vezes faltou aí a cereja do bolo. Aí você tem que complementar com os injetáveis. Mas antes de tudo, eu levanto a bola aqui. Para você ter uma harmonização perfeita, é um gerenciamento de pele. Como assim você De diz? nada adianta eu pegar um papel amassado e querer esticar. Uhum. Ele não vai esticar. A cirurgia, será que é só isso? É pegar um papel esticado, cortar as margens e tentar puxar? Não vem. Cara, muito boa Precisa ter um analogia essa, tratamento hein? de pele. Então, a partir do momento que você trata a pele, prepara essa pele, você regenera a pele, você está preparando o paciente para um procedimento cirúrgico. Aí é como se estivesse pegando um tecido novo para construir o seu terno, fazer sua calça, sua camisa, seu vestido, porque é novo. A pele é a mesma coisa. A partir do momento que ela está nova e você faz a remoção do excesso de pele, porque a gente não envelhece, a gente ganha experiência na vida. E junto com ela ganha flacidez. A flacidez é difícil. Eu tenho que tirar. Porque se eu ficar com ela, é como uma camisa, uma manga de camisa que tem um pano sobrando. Você passa o ferro, sobra um cantinho para cá, um cantinho para lá. Sempre vai estar Aí você aquela... pega e você coloca fios, né? Vai ficar o quê? Uma prega. Uhum. Então essa prega não pode ficar, ela não tem vez. Mas para eu tirar essa prega,
Para que o paciente fique 100%, eu preciso preparar essa pele. E uma coisa que a gente também passe conhecimento para o paciente é dele procurar um nutrólogo ou uma nutricionista. Nossa, esse casamento entre É, nutrição e e harmonização é muito. tem que ser, e associado com o quê? Uma prática esportiva, porque senão você fica engessado. Eu falo pro João, o esporte, né, a atividade física é uma das coisas que a gente faz que você não tem malefício. É. Não tem. Então, o que acontece? Você trabalha tudo isso no seu corpo, tudo vai funcionar bem. Sim. Hoje à tarde atendi uma paciente que maravilhosa. Ela falou assim: eu levanto cedo, 6 horas eu vou para academia, 8 horas eu estou no meu trabalho, eu almoço cedo, Bem eu disciplinada. chego mais cedo, eu janto, faço minhas orações. Quer dizer, eu sou feliz com a vida. Final de semana eu tenho tempo para sair com meus filhos, eu passeio. Você Sim. olha assim e fala, nossa. Então, tem paciente que muitas vezes você olha assim e fala, nossa, você tem assim, sabe, um interior saudável. Uhum. O que você faz responde, E o tratamento nessa pessoa é muito diferente. ele rende. Ao passo que outros pacientes você trata, trata de novo e não vê Nunca tá resultado. bom, né? Mas sabe por quê? A pessoa está doente por Uhum. dentro. Uhum. Então, nesse caso, você tem que perceber logo, encaminhar para sabe, uma terapia. Uhum. A gente não tem que ter medo de encaminhar. A partir do momento que você tem conhecimento, você sabe para Uhum. onde. Ah, mas eu vou perder meu paciente. Não vai perder, o paciente vai ficar agradecido. Você acha que é por isso que acontece muito exagero? Você vê muita gente aí que nunca é suficiente, coloca aquela boca e nunca vê. É porque eu vejo a harmonização como saúde, né? Eu vejo a estética como uma saúde, tanto como a do corpo, de cuidar da alimentação, cuidar da pele, cuidar da flacidez, eu vejo como uma saúde, né? E hoje, como é um mercado que cresceu muito, ele cresceu tanto o público quanto os profissionais, eu acho que essa questão de fazer harmonização ou fazer um procedimento por fazer só por estética, eu acho que cresceu muito, né? Então, Você sabe, João, que eu considero um estilo de vida, sim. né? Porque não deixa de ser um estilo de vida. Porque você, para estar bem, primeiro é interiormente, depois você vem para a face, Exato. né? Porque o que acontece? Você, quando é jovem, tá tudo certo. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, graças a Deus que a gente vai avançando, mas você pode avançar bem. Uhum. Você quer ver quando você compara, por exemplo, um colega seu da infância e você o vê, aí você percebe que para quem se cuida, existe uma diferença gritante. E isso tem aumentado bastante também. Você vê, todo mundo hoje está no Face, está no Instagram. Uhum. Uma vez eu atendi uma paciente, ela falou assim para mim, doutor Celória, eu estou aqui para fazer um botox. Aí eu olhei assim, e uma senhora com sobrepeso, mas muito Aham. feliz, não me esqueço disso. E ela falou, olha, doutor Celória, eu só vou arrumar meu rosto. O corpo eu estou feliz. Adoro tomar uma cervejinha, jogo um baralho e vou namorar. Mas acontece que o que fica lá no Face é o meu rosto. Sim. É o que A hora, aparece, a né? hora que eu chego, doutor, ó, é conversa. Uhum. Eu não minto para ninguém, Sim. é conversa. Então isso, você vê que, olha a felicidade que ela tem. Você faz um botox numa paciente como essa, funciona. Funciona, o que você faz funciona. Uhum. Então eu falo, por que que eu vou trocar ou vou sugerir para ela algum outro produto? Tá bom, pele bonita. Mas você tocou num ponto aí que eu acho que hoje em dia é o crucial. As redes sociais. Eu acho Uhum. que isso que foi que também ajudou a dar esse boom na área da estética, na área do ROF, da harmonização. Por quê? As pessoas estão o tempo todo ali, vendendo a sua imagem, né? Querendo ou não, o Instagram é pura imagem. Você mostra o que você quer pra pessoa, entendeu? E eu tô com uma coceira na língua, eu vou ter que falar mesmo. Olha só,
eu falo muito para os meus alunos, Aham. para os pacientes. Eu estava na sala de aula e, saindo para o intervalo, um grupinho de 5 alunas, Ah, olhando uns lábios no Instagram. Que Instagram. lindo, aham. maravilhoso, perfeito. Eu vou lá fazer um curso. Perfeito. Eu olhei e falei, o que vocês estão falando? Professor, veja. Falei, sim, são bonitos. É o que vocês estão aprendendo. Como? Desse jeito? Falei, sim. Vocês estão aprendendo e vocês conseguem fazer um lábio até melhor do que esse. Eu falei, imagina o Instagram, o Facebook. Olha, não é crítica nenhuma. Eu estudo muito Instagram, adoro as redes sociais, É eu uma uso, ferramenta eu estudo, é uma potente hoje. ferramenta maravilhosa. Com todo respeito. Hoje os profissionais devem estar, né, Devem utilizando. estar. Eu uso. E para mim é muito bom, mas a gente tem que saber filtrar. Uhum. Então, eu vi que aquelas alunas, elas não filtraram. Uhum. Faltou filtro. Eu falei, imagina você com uma fotografia onde passou por um Photoshop, Vixe, sabe? tratamento de Sim, imagem, iluminação. tudo. É isso que você está vendo. Então, Sim. aprenda a fotografar, tratar a sua imagem e coloca também. Você está vendo o palco, né? É um cenário, aquilo não existe, não existe. Uhum. É cenário. Principalmente mulher, às vezes vai num shopping, vê uma vitrine, então uma roupa lá, linda, maravilhosa. Ah, é essa que eu quero. Vai lá, pega, coloca lá no provador, uma